Olá! Olá! Sejam bem-vindos a mais uma live nossa. Exatamente. Hoje a gente resolveu dar uma pausada nos casos clínicos difíceis e a gente vai fazer uma coisa mais divertida, né? Tudo que você queria saber da gente e sempre teve curiosidade de saber sobre a nossa vida e o que a gente pensa das nossas carreiras. A gente fez aqui perguntinhas, cada um fez perguntas um para o outro, que a gente ainda não sabe, então a gente vai responder aqui sem roteiro, tá? A gente está aqui com o telefone na mão, que nós estamos com as perguntas um de cada um. Cada um com as suas perguntas aqui, vamos fazer um clima mais descontraído, né? Para dar uma quebrada, né? Esses casos clínicos, teoria, tudo. Às vezes dá uma cansada, então vamos para uma live mais leve aí com vocês. Exatamente. E Então vamos. deixem vocês nos Ah, é comentários verdade. também perguntas que vocês queiram fazer, dúvidas, Que a gente vai que a tirar as gente curiosidades de vai vocês tirando aí. as curiosidades. Vamos lá. Primeiro, para quem não me conhece, eu chamo Tatiana, sou reumatologista e ensino médicos a se tornar referência em dor e deixar de encaminhar 90% desses pacientes. Eu sou Jamil, sou neurocirurgião e temos o nosso método Dor 360, que está revolucionando aí com a metodologia nossos colegas médicos a tratar dor por todo o Brasil. Mas vamos lá. Exatamente. Então a gente vai começar aí perguntando. É você que pergunta para mim? Então vamos lá. Você começa, então, vamos lá. Então, Tatiana, vou te perguntar aqui, hein? Hum. Pergunta. Em que momento você percebeu que dor seria a sua área principal e não só mais uma parte da reumatologia? Ah, bom, eu acho que foi. Eu comecei a atender reumato, né? Depois que eu me formei no Hospital das Clínicas, aqui na USP, em São Paulo, né? Eu fiz reumatologia, e aí eu fui atendendo meu consultório. E o meu consultório, na verdade, entre doenças autoimunes, eram muito menores casos, obviamente sempre tem, né? Mas a quantidade de paciente com dor no meu consultório osteomuscular era muito maior. E aí eu me senti, às vezes, um pouco limitada nesse tratamento, né, em que os pacientes eu não tinha tanto know-how, eu não sabia tanto conduzir esse tipo de paciente, então me sentia presa, às vezes, sem solucionar o caso dos pacientes. Então eu resolvi, nesse período, que fazer, me especializar em dor, principalmente em dor osteomuscular, né, que é que eu mais atendo, seria, assim, interessante na minha carreira. Então eu comecei por aí, e aí eu fui fazer pós-graduação, fui fazer curso, fui fazer ultrassom, para melhorar aí o tratamento dos meus pacientes no consultório. Beleza, vai lá. Então agora é você. Qual foi a cirurgia ou caso mais tenso da sua carreira que te fez pensar: "É por isso que eu estudei tanto"? Ó, o caso eu tive 2, eu diria que 2 casos que me marcaram muito de dificuldade, né, dificuldade técnica, Hum. eh, que eu operei foram 2 tumores, e um tumor, aí já na parte craniana, em fossa posterior, os 2 pacientes jovens, pacientes com poucos déficits, né, praticamente, sem déficit neurológico, instalado com perda de força grau 0, só com perda parcial, né, e um com tumor em fossa posterior, que era um ependimoma, né, que é um tumor que gruda nos nervos ali, e para dissecção, foi uma dissecção bem difícil, bem devagar, para poder conseguir remover ali 90% do tumor, cirurgia de muitas horas. E um outro foi um tumor lombar, também um ependimoma, um tumor difícil por conta disso, né, que ele gruda muito, e era lombar, pegava de L2 até S2, então era a lombar inteira, Nossa senhora. e para dissecar com calma, tudo. Então foram 2 casos que aquele caso que você opera, durante uma semana à noite sonhando, né, você sonha com a cirurgia, sonha com o que você vai fazer, acorda, pensa, é um caso que você planeja 1000 vezes antes, e graças a Deus os 2 casos, saíram super bem, sem sequelas, estão acompanhando no ambulatório.
Mas foram, para mim, os 2 casos mais marcantes, É assim, desafiador, né, mais tem alguns desafiadores. casos que a gente guarda e que a gente não esquece, né. São casos que desafiaram aí tanto a parte da medicina quanto o nosso emocional também como Sim. médico, né. Em lidar com tudo isso, a gente os pacientes às vezes esquecem, mas a gente também sofre junto, né. Exato. Não somos alheios à dor, né, e à dificuldade, a parte emocional, a gente quer que o paciente fique bem, isso influencia até no nosso dia a dia, né. Sim. Quando é um caso desse, a gente fica abalado psicologicamente, às vezes por um tempo, raciocinando aquilo, né, para dar certo e tudo mais, né. Exato. E o ideal, lógico, é sempre pegar os casos assim, né? Nós médicos, né, nós colegas médicos, para a gente, quando o paciente já chega com déficit instalado, com um quadro pior neurologicamente, tem uma responsabilidade menor, né? Porque o paciente já tem, infelizmente, os déficits, mas não é o ideal para o paciente, né? O ideal é que seja esses casos difíceis mesmo, que seja detectado precoce e a responsabilidade aumenta muito, porque você quer que o paciente acorde da mesma forma com que ele está sendo anestesiado. Então, para quem não é cirurgião de coluna, para quem é clínico e vê esses casos, é essa tensão que o cirurgião de coluna passa nesses casos, mas é parte da carreira, né? Não tem jeito. Exato. Então, vai lá, agora pergunta sua, hein? Hum. Não, eu que perguntei, é você agora. Ah, é verdade, sou eu. Verdade, você que perguntou do caso cirúrgico. Fiquei pensando nos casos, tô até pensando tô até bagunçado na cabeça aqui, lembrando das cirurgias ainda. Então vamos lá. Hoje você é referência em dor osteomuscular. Você dá aula em pós-graduação, lá do Einstein, mas o que mais mudou no seu consultório depois que você passou a dominar dor de verdade? Eu acho que depois de toda essa tanta experiência, né, nesses 15 anos aí atuando nessa área, com tudo que eu estudei e fiz, eu acho que o que mudou foi mais o resultado mesmo, né. Hoje em dia eu tenho um arsenal muito grande terapêutico, então dificilmente eu não tenho o que fazer por esses pacientes, que eu acho que é uma coisa que, influencia muito nas consultas, porque muitos pacientes chegam a mim hoje em dia já tendo passado por muitos médicos sem terem dado alternativas ao tratamento desse paciente. Então, o paciente, além de desacreditado, ele fica de uma maneira, ele não sabe o que tem para fazer. Então, ter aprendido e estar constantemente também, né, acho que essa área, né, ela não para e a gente vai ganhando novos tratamentos e novas coisas para ser sendo feitas, tá sempre atualizado, né, naquilo que você está fazendo, a gente tem sempre uma alternativa para esses pacientes, né. Então isso é uma coisa que eu acho que faz diferença. Então ter todo esse arsenal que eu construí, tanto medicamentoso, né, porque às vezes fala: "Ah, mas você é só, infiltração, só", né, não, até o arsenal terapêutico mesmo, né, tanto isso quanto o arsenal realmente de saber indicar as coisas, às vezes não sou eu que faço, às vezes eu encaminho até, né, para ser feito pela tua equipe, por Uhum. você, mas eu sei indicar as coisas, né, cirurgicamente falando e, tanto até sugerir o tipo de cirurgia, hoje em dia ainda sou metida para fazer isso, porque eu tenho ele aqui, né, para me respaldar. Mas isso chama, eu acho que, obviamente, aumentou o faturamento do meu consultório, né? Que como clínica a gente vive de consulta, o que às vezes é assim, financeiramente é difícil você ter um consultório particular com toda a demanda e custo, né, que a gente tem, e manter esse consultório somente com consultas. Acho, no começo era difícil, eu acho que eu consegui melhorar essa parte também, né? Uhum. No meu consultório, sendo clínica e fazendo dor. Exato. Eu escuto que você vê, né, você mantém a chama da esperança ali no paciente, porque às vezes o paciente ele passa com um médico de dor que ou não é intervencionista, tá, ou que tem uma limitação das intervenções que ele faz, e quando ele encaminha ali sem um direcionamento, ele já chega desesperançoso, né? Fala, não tem nenhuma alternativa, não tem o que fazer, enfim, ele chega no especialista já meio desanimado e isso até piora a dor, né?
E quando você mesmo que você encaminhe para um parceiro da sua clínica, etc., mas que você tem um planejamento para ele, não, dá para fazer isso, aquilo, começa um tratamento, né? No meu caso, eu atendo um paciente, por exemplo, com problema de joelho, e já inicia um tratamento ali, uma investigação, alguma coisa, isso mantém o paciente com esperança de resultado, e isso E influencia no resultado geralmente você dele. já me manda com o exame, com Exato. o que ele acha que é, então é até engraçado, né, o cirurgião mandando para a pessoa, né, para o intervencionista já com todo o diagnóstico feito, facilita bastante a minha vida também. Exato. Você opera nos melhores hospitais de São Paulo, ó, Einstein, Sírio, né, mas o que você acha que realmente diferencia um cirurgião mediano de um cirurgião de alto nível hoje em dia? Ó, pergunta contra a parede essa daí, hein? Eu acho que o nível, eu até muitas vezes comento durante a cirurgia para residentes, né, que às vezes me acompanham, e instrumentador, pessoal, conforme você, como cirurgião, vai tendo experiência e vai subindo o nível, né, colocando nesse termo, né, de nível, assim, mas é experiência e qualidade técnica, é você ter um arsenal de adaptação ou de resolução durante a cirurgia de situações que acontecem, né? Então, para quem não é cirurgião de coluna, às vezes a gente está ouvindo muito de inteligência artificial, robôs operarem, né? O que eu sempre falo é que cirurgia, ela não é tão automática, assim, de sempre ser a mesma coisa. Você tem um passo a passo, você tem um planejamento cirúrgico, quem é cirurgião sabe disso, né? A gente tem um passo a passo, tem a técnica cirúrgica, tem o que está escrito no livro, bonitinho, nananana, mas o intraoperatório, cada ser humano é um ser humano. Muitas das coisas que a gente tem que se adaptar num paciente, a gente já teve que se adaptar no outro, né? Um sangramento num local diferente, um músculo a mais aqui, uma gordura num ponto diferente que você não estava esperando enxergar, enfim, questões técnicas específicas, mas que são diferentes e teve em outros pacientes. E conforme você vai ganhando experiência, você já vai tendo mais tranquilidade, segurança, e você já vai tendo esse arsenal de, aconteceu isso? Não, já vivi isso, já tive essa experiência, já tive esse treinamento, e aí eu vou por esse caminho, vou por aquele caminho, faço isso e faço aquilo. Porque às vezes parece que é simples, é só fazer a mesma coisa, mas você segue um roteiro, porém você tem que se adaptar ao longo do caminho, e isso em praticamente 100% das cirurgias, há momentos que você tem que se adaptar, porque ela sai ali do livro, né? Para quem é clínico, eu faço paralelo com o próprio clínico, né? É Às a vezes mesma coisa, né, a gente não tem casos iguais, e a gente tem que ir se adaptando e realmente estruturando o caso a caso, né. exato, às vezes Acho você que é a deu um mesma coisa, corticoide, né. respondeu melhor, o outro não, e aí acho que o clínico de alto nível é isso, é saber pegar e adaptar uma medicação, fazer um ajuste ali de roteiro, é fazer esse ajuste de roteiro durante o tratamento. É, exatamente, né, cada paciente é um paciente, a gente tem que ir organizando de acordo com a realidade do paciente. Vamos lá, agora eu que vou te colocar contra a parede, hein? Hum. Qual que foi, assim, maior, vamos colocar comida de bola, né? Aquela coisa que você falou, putz, o colega aqui não viu ou não teve ali a perspicácia de fazer o tratamento no manejo da dor. Você tá falando de casos ou você tá falando, assim, no geral? No geral, no geral. No geral, eu acho que o principal que eu recebo mais dos pacientes, assim, é a falta tanto de escutar o paciente, então de validar a dor, o que eu vejo muito é paciente desacreditado, pelo médico, tipo: "Você vai ter que viver com isso, porque você tem uma artrose e você não pode operar", por exemplo, então conviva, é assim mesmo. Eu já escutei várias pessoas falando que o médico falou: "Ah, é assim mesmo, né, a gente vai ficando mais velho, vai assim, a vi". Você tem que viver com isso, né, essa tipo de aceitação que eu acho muito complicado, porque isso, não valida a dor do paciente, então a gente tem que ter empatia, gente, e saber escutar o paciente, e eu acho que a gente tem que aprender a ter,
um arsenal terapêutico para ajudar esse paciente de alguma maneira, independente do que o paciente sinta, né, tanto emocionalmente, eu brinco que a Renata brinca que eu sou tipo terapeuta, mas é isso gente, acho que não é terapia, né, obviamente eu não sou, Psiquiatra, psiquiatra, psicóloga. terapeuta, não fiz esse tipo de formação, não é isso, mas é a conversa, né, a conversa com o paciente, acho que leva a muitos lugares, que a gente às vezes não tem tempo, às vezes no consultório, ou a gente não está acostumado a fazer isso por eles. Então acho que esse é o grande maior erro no tratamento da dor, é não ouvir o seu paciente. Muito Então, bem. vamos lá, agora a gente vai mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de com tanta consulta, aula, mentoria, curso, o que você faz questão de não abrir mão na sua rotina pessoal? Ah, Esse eu sei. na minha rotina pessoal, essa é fácil, é Hum. o tênis com minhas filhas, né, então o horário que eu tenho de jogar tênis com as minhas filhas, né, praticar atividade física junto com elas, e ir no clube, esse eu não abro mão, né. E muitas vezes é difícil fazer essa organização, né, É. o que eu utilizo hoje em dia é uma agenda, parece básico, né, mas, quando você coloca ali uma coisa visual na sua agenda, Se organizar, né. organizar os horários, tudo, fica muito mais claro e você consegue se organizar o que você vai fazer, né, então, fica mais na E sua mão, né. compartilha a agenda comigo. Exato. A gente tem que ter essa agenda para você poder saber, ó, tem tal A gente coisa, tem tal compartilha a agenda compromisso, exatamente, familiar, né. agenda cirurgia E para tal horário, então você consegue ter ali na sua mão, porque muitas vezes o que acontece na vida do médico, conforme você vai aumentando o volume das atividades, é que a gente vai pegando atividade muitas vezes na urgência, na correria, respondendo sem ter uma agenda ali para ver, e aí encavalam as coisas e acontecem os atrasos e os conflitos de agenda, né? Por isso, acho que é exatamente. isso que faz ter essa diferença, e o tênis é o que eu não abro mão. E agora, eu para você, certo? Uhum. Ah, essa é para você mesmo. Qual foi a viagem ou momento recente que te fez pensar: valeu a pena todo o caminho até aqui? Bom, para quem me conhece sabe que eu sou a rainha das viagens, né, eu digo que eu trabalho para viajar, né, então, assim, eu marco assim, eu tenho viagem até setembro do ano que vem marcada. E a gente também sai para viajar bastante, é uma das metas da minha vida, é poder viajar com a minha família, com as minhas filhas. Uma das coisas que eu mais gosto é de compartilhar com elas, né, além de você obviamente, Uhum. essa experiência de estar indo em lugares diferentes, culturas diferentes, vidas diferentes, momentos diferentes. Eu acho que isso traz memórias e traz, assim, coisas para a vida delas e para a nossa também, que não que nenhum trabalho se paga, né. Então eu acho que as viagens que eu mais gostei, foi assim, que eu gostei muito de ter viajado com elas foi pra Europa, quando a gente foi para Paris, Londres e Portugal, que foi uma das viagens que a gente fez dos meus 40 anos, né, que a gente bolou aí, que foi uma viagem cultural, pra elas, com muita coisa legal que elas gostavam muito, junto com a parte, né, de cultura, de conhecer países novos. Então, essa foi uma das viagens que eu mais gostei de fazer. E a de Nova York também, eu acho que foi muito gostoso. A gente viajou com um grupo de amigos, e foi, assim, uma viagem de 10 dias, também muito muito boa, né. Acho que foram as Sim. 2 últimas viagens que a gente mais curtiu aí, nesses últimos anos. E tem novas para sair, estamos entrando de férias também todo mundo, e provavelmente, né, vai ter outras aí para frente. Exatamente. E agora, como é trabalhar juntos sem levar trabalho demais para casa? Vixe. Essa é um pouco difícil, né, porque a gente acaba trazendo trabalho para casa, né,
porque muitas vezes eu faço, falando de novo da agenda, né, me programar em casa de colocar aquele horário, aquele momento que eu não vou ver o WhatsApp, não vou ver celular, E não não vou vamos discutir caso, discutir né? caso, né, mas muitas vezes isso não é algo fácil, né, porque tem, às vezes, um caso mais grave, um caso mais urgente, uma questão, né, que a gente Sim, compartilha aquele caso, ou eventualmente até não compartilha, mas você quer uma opinião, discutir o caso, é. e aí você acaba na mesa do jantar discutindo a conduta, né, conversando sobre aquele caso. Mas é isso, se policiar e colocar certos horários, horário do filme, horário de um videogame com as crianças, de um livro, alguma coisa que a gente vai Exato. fazer, não trazer o trabalho para aquele momento, né? Aproveitar aquele momento, estando presente e completo ali naquele momento para Sem o fazer telefone sem também, o né? telefone, exato, Eu acho que é uma deixando de coisa que a lado. gente tenta ensinar para Porque elas se você pegar o celular, abrir o na WhatsApp, vai ter mesa, coisa, vai ter né? mensagem, vai E tem ter. sempre aquele momento, a gente então, assim, almoço, jantares, isso, aquilo, a gente tem o costume de não olhar o telefone está virado, se não está dentro da bolsa, para a gente, obviamente, não ter esse costume, não levar para elas também esse costume de não estar presente na hora que estamos com elas. Então, é mais uma hora de conversa, é mais uma hora de bater papo, de contar da vida, de falar de coisas boas, né? Então, a gente tenta fazer esses momentos, né? A gente tem um momento de cinema aqui em casa toda semana, né? A gente tem algumas coisas, a gente estuda a nossa religião também toda semana. Então, são coisas para trazer também a fé, né? Essa parte para dentro de casa eu acho importante. Então, nesses momentos a gente está aí conectados, né? E não trabalhando, tentando não trabalhar, Exato. né? Agora sou eu? Né? Então, última pergunta, hein? Se você pudesse dar um conselho para médicos que querem crescer profissionalmente sem abrir mão da vida pessoal, qual seria? Eu acho que o mais importante é se especializar numa área, né, não só na nossa, a gente está aqui, né, porque a gente, né, ama o que faz e quer passar isso, né, e um dos objetivos de todo esse curso é conseguir atingir os médicos, do Brasil inteiro, em que as pessoas possam conseguir tratar esse tipo de dor sem precisar encaminhar, que não é difícil, né, é só aí uma linha de raciocínio, é só, treinar um pouco, aprender aí, uma área, e a nossa área aí, então a gente está puxando sardinha, mas se especializar numa área, se organizar. Hoje em dia a medicina ela, tem muito médico, mas tem pouco especialista. Então se você for bom naquilo que você faz, eu tenho certeza que você vai conseguir gerenciar a sua vida e a qualidade de vida aí, né. Sim. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, foi isso que a gente fez, né, a Eu gente falaria foi que criando isso, né. medicina não tem caminhos curtos, né? Então acho que talvez É. um conselho para as novas gerações, a nossa já era uma geração ansiosa, a mais nova estou vendo que vem com bastante ansiedade de caminhos curtos. Medicina não tem caminhos curtos, então você tem que estudar, você tem que se especializar, você tem que ter experiência. Experiência é o que mais faz diferença na medicina, então, para você ir evoluindo e crescendo. E consultório se constrói devagarzinho, né? Essas mentorias, super coisas que prometem em um mês É. fazer resultados financeiros astronômicos para os médicos, eu particularmente não acredito, porque medicina é isso, é com calma, é caso a caso, é cuidando bem dos seus pacientes, os pacientes te referenciando, e assim que você constrói isso, leva um tempo. Tem que ter paciência, tem que Focar. focar, investir em você, investir em educação, porque você é o seu maior ativo, então também não adianta sair fazendo procedimento, querer sair fazendo coisa que financeiramente, às vezes, para o médico é melhor, se você não sabe o básico, se você não tem uma experiência de casos, se você não tem um suporte para discussão de casos clínicos, Você não sabe indicar, você né. acaba Indicar tomando ali errado. uma conduta que acaba não tendo um resultado, né? Então, é essa paciência que eu recomendo. Eu sei que é difícil, né? Hoje em dia a gente investe muito dinheiro numa carreira médica para se formar, quem faz faculdades particulares, essas coisas. Mas é isso, medicina é isso, é tempo, é paciência, é É construir uma carreira organização, e muito né. estudo.
E lembrar muito da parte administrativa, a gente esquece como médico, a gente tem que sim. aprender a lidar com consultório, saber toda essa parte jurídica, né? Então, também, e ter uma secretária aí que jogue junto, eu acho que é muito importante também. Seriam as minhas dicas principais. Se você quer ter qualidade de vida, você precisa ter as suas prioridades e organizar a sua agenda também. Exato. Acho que é Certo? isso. Acho que é isso, gente. Bota aqui outras perguntas, a gente vai respondendo para vocês. A gente vai acabar porque já está ficando longo demais. Se você quiser saber mais alguma coisa, pergunta aqui que a gente está aqui para responder. Ou responda aí as perguntas que um fez para o outro, responda para você como é que foi, uma outra resposta aí, para a gente também saber de vocês. Exatamente. Se você não segue a gente, clica aqui para seguir então também. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.